Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Amigos, sejam bem-vindos a mais uma resolução de um exame de Biologia 1 de 2023 da UEM. Então aqui, acompanhe a resolução do exame, tenha o exame físico aí consigo e não se esqueça de colocar um like, de seguir a página do CPE e também subscrever-se no nosso canal. E também se tiver alguma dúvida, não hesite em comentar aí embaixo, nós vamos esclarecer. Então, sem perder tempo, vamos para o número 1. Número 1 diz o seguinte: os ossos são responsáveis, além da sustentação do corpo, pela produção de células sanguíneas, proteção de órgãos vitais e armazenamento de sais minerais. Esses órgãos são formados por tecido ósseo, um tipo de tecido classificado como. Você estudou os tipos de tecidos animais, você estudou principalmente o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Ainda estudou a classificação do tecido conjuntivo. Um dos tecidos que fazem parte do tecido conjuntivo é o tecido ósseo. Então, para essa pergunta número 1, a opção correta é a opção C, aqui onde vem tecido conjuntivo. Vamos para o número 2. Vamos para o número 2. Número 2 diz o seguinte: sabemos que o tecido muscular é classificado em 3 tipos: tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular não estriado ou tecido liso. Conforme a informação acima, a alternativa que indica o tipo de músculo relacionado com a nossa locomoção corretamente é. Aqui você precisa fixar o seguinte, que o tecido muscular estriado cardíaco é responsável por revestir principalmente o coração, fazendo com que haja os batimentos cardíacos, né? Então, o tecido muscular estriado tem a ver com o coração, com a musculatura que tem a ver com a contração do coração. O tecido muscular estriado esquelético tem a ver com a locomoção. E o tecido muscular liso tem a ver com, por exemplo, a musculatura que tem a ver com o processo de contração ao nível do esôfago e entre outros. Então aqui, a opção certa, o tipo de músculo relacionado com a nossa locomoção é o tecido estriado esquelético. Então a opção certa aqui é a opção B. Dado número 3 diz o seguinte: analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente a expressão utilizada para designar a energia mínima necessária ao funcionamento do nosso corpo em repouso, né? A energia mínima que é necessária para que o nosso organismo funcione ainda em repouso nós chamamos de metabolismo basal. Então, o metabolismo basal é aquela energia mínima que o nosso corpo precisa para funcionar. Ok, a opção correta para número 3 é a opção C. Ah, pergunta número 4. Uma dona de casa encostou a mão no ferro quente e reagiu imediatamente por meio de um ato reflexo. Isso é comum no caso em que encostamos no ferro quente ou podemos encostar num fogão que está quente. Imediatamente nós tiramos o braço ou a parte que está encostada ao ferro ou ao fogão que está muito quente, né? Nessa ação, o neurônio efetor levou o impulso nervoso para, uma vez que a queima de uma parte do nosso corpo, né, acaba destruindo, lesando o tecido, consequentemente reduz a quantidade de células. O nosso organismo, como forma de salvaguardar a nossa vida, os nossos tecidos, nossos órgãos e as nossas células. Então, quando encostamos uma parte do nosso corpo num local muito quente, imediatamente nós tiramos essa parte encostada no local muito quente. Mas essa informação aí não vai diretamente ao sistema
não vai diretamente ao encéfalo, onde a maior parte ou quase todas as informações são processadas. Essa informação vai diretamente aos músculos, vai diretamente à medula espinhal, então a medula espinhal é que vai processar esta informação. Depois de ser processada essa informação, existe o que nós chamamos de neurônios efetuadores, que no caso são neurônios motores, que vão levar a resposta até ao órgão afetado, no caso, até o órgão que está encostado ao fogão, ou no caso aqui, neste exercício, ao ferro quente. Então, aqui a opção correta é a opção E, que diz, ah, nessa ação, o neurônio efetor levou o impulso nervoso para os músculos flexores do antebraço. Então, anota aí, a opção correta é E, para a pergunta 4. Número 5. As mulheres apresentam duas estruturas ovoides com aproximadamente 3 centímetros de comprimento, que são denominados de ovários. Essas estruturas, além de ser responsáveis por darem origem aos óvulos, produzem hormônios, como as indicadas na linha. Então, essas estruturas que aqui são mencionadas são os ovários. Nós sabemos que o ovário ele é uma glândula mista. Ela produz uma secreção que nós chamamos uma secreção que é lançada numa cavidade que pode ser na tubo-uterina ou trompas de Falópio, que nós chamamos de óvulo. Então, nesse momento, o ovário estaria a se comportar como glândula exócrina. Mas o ovário também é importante no nosso organismo, no caso das mulheres, porque será responsável pela produção de duas hormonas sexuais femininas. No caso, estamos a falar de estrogênio e progesterona. Então, aqui para o número 5, a opção correta é a opção C. Então, os ovários produzem dois hormônios, estrogênio e progesterona. Vamos para o número 6. O número 6 diz assim: associe as estruturas abaixo relacionadas com a função realizada por cada um. 1. Túbulos seminíferos. 2. Epidídimo. 3. Células intersticiais do testículo. E 4. Hipófise. Então, aqui é para associar a, a estrutura do corpo com a sua respectiva função. Então, nós sabemos que ao nível do testículo, o testículo também é uma glândula mista. Ela vai produzir uma secreção que nós chamamos de esperma, ah, e nesse momento, e nós sabemos que o esperma, geralmente durante a ejaculação, é lançado para o exterior. Então, nesse momento, o testículo estará a se comportar como uma glândula exócrina. Então, mas o testículo também, dentro do testículo, existem zonas que são responsáveis pela produção da hormona sexual masculina, que nós chamamos de testosterona. Então, ah, o local onde ocorre a produção dos espermatozoides são os túbulos seminíferos. Então, não se esqueçam. Então, ao nível do testículo, exatamente no testículo, o local onde vai ocorrer a produção de espermatozoides chama-se túbulos seminíferos. E o local onde ocorre o armazenamento e a maturação desses espermatozoides é o epidídimo. Então, o epidídimo é responsável pelo armazenamento de espermatozoides. E 3. Células, ah, ah, o local de produção da hormona sexual masculina, que nós chamamos de testosterona, nós chamamos de células intersticiais do testículo, ok? Então, aqui, o local de produção da hormona gonadotrófica, essa hormona, nós chamamos de hipófise. Então, a opção correta aqui é a opção A, que diz 1, 2, 3 e 4. Então, número 6, a opção correta é A. Vamos para o número 7. O número 7 diz o seguinte: o termo célula é atualmente bastante difundido, entretanto, hoje sabemos que ele não é muito adequado. A palavra célula significa pequena célula e foi utilizada pois o pesquisador que primeiro visualizou essas estruturas analisou apenas paredes celulares de células mortas de cor física, ou seja, células vazias. Marca alternativa que indica o nome
do primeiro pesquisador a utilizar o termo em questão. A célula foi descoberta em 1665 pelo cientista inglês Robert Hooke. Então, nós sabemos hoje em dia que, na verdade, o Robert Hooke, o que ele viu, na verdade, nem era uma célula viva, era uma célula morta de uma célula vegetal. Então, na verdade, ele nem observou a própria célula, mas sim observou a parede celular de uma célula morta. Mas ele merece o crédito do cientista que descobriu a célula. Então, anota aí que o cientista que, pela primeira vez, apresentou à comunidade científica ou acadêmica a célula foi Robert Hooke. Está indicado pela opção E. Opção E para número 7. 8. Uma pessoa, ao se alimentar de cenoura, batata comum, alface, couve-flor e feijão, alimentou-se respectivamente das seguintes partes comestíveis de plantas. No caso, a cenoura, você sabe que a cenoura é a raiz, a batata comum, estamos a falar de batata frita, aquela que você gosta, provavelmente. É caule. Alface, nós sabemos que são são as folhas. Couve-flor é a flor. E o feijão, no caso, é a semente. Então, a opção correta para número 8 é a opção A. Então, cenoura, raiz, batata comum, que é a batata rino, batata frita e caule. Alface é uma folha. Couve-flor é flor e feijão é semente. Vamos avançar. Então, a opção correta para 8 é A. Vamos avançar para o número 9. Diz o seguinte: a maior parte da massa de matéria orgânica de uma árvore provém. Nós sabemos que a matéria orgânica ela é produzida na fotossíntese. Então, geralmente, as plantas realizam a fotossíntese. Nós sabemos que durante o processo fotossintético existem duas etapas, que é a fase clara e a fase escura. No caso, na fase escura vai ocorrer a produção da matéria orgânica. Só que, para ocorrer essa produção da matéria orgânica, deve ocorrer a fixação de dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é encontrado no ar. Então, os compostos orgânicos têm como característica a presença do carbono que provém do gás carbono. No caso, quando nós falamos do gás carbônico, estaremos a falar do dióxido de carbono. Então, a opção correta para a pergunta 9 é a opção B. Então, a opção B é o que está certo para a pergunta número 9. Agora avançamos para a número 10. Número 10 diz assim: a alternância de gerações, ou ciclo haplodiplôntico, isto é, uma geração ploide que produz gametas, gametófita, e uma outra diploide que produz esporos, esporófito, ocorre. Quase todos os vegetais, assim como vegetais inferiores e os vegetais superiores, vão apresentar o ciclo de vida haplodiplôntico. Quando se fala do ciclo de vida haplodiplôntico, estou a dizer que nesse ciclo de vida ocorre a alternância de gerações. Ou seja, no ciclo de vida de uma planta, seja superior ou inferior, existe um estágio inicial. Esse estágio inicial pode ser haploide, o estágio adulto pode ser diploide ou vice-versa. Isso é observado em todos os grupos de vegetais. Então, a opção correta aqui é A, em algumas algas, embriófitas, empteridófitas, gimnospermicas e angiospermas. Então, para o número 10, a opção correta é a opção E. Anota aí. Se está gostando da resolução, não se esqueça de colocar um like, de partilhar para mais colegas, mais conhecidos que vão fazer os exames de admissão da UEM, da UP. E não se esqueça aí de subscrever-se no canal. Comenta aí qualquer dúvida que tiver e nós vamos poder responder. Ok, continuando com a resolução, vamos para o número 11. Diz assim: sabe-se que as hormonas vegetais são substâncias orgânicas simples ou complexas que atuam em baixíssimas concentrações, estimulam, inibem ou modificam de algum modo processos fisiológicos específicos e que atuam à distância ou não do seu local de síntese. Associa a segunda coluna
das funções com a primeira das hormonas vegetais, assinale a opção que contém a sequência correta. Você estudou lá na fisiologia vegetal as hormonas vegetais, que são chamadas de fito-hormonas. Você sabe que estudou lá as 5 hormonas, que são as principais. E, e cada hormona desempenha um papel fundamental para o bom crescimento e desenvolvimento de uma planta. Então, aqui temos que observar a função e associar com a respectiva hormona. Então, aqui, para a pergunta número 11, divisão e crescimento celulares tem a ver com a hormona indicada por 5, a citocina, a citocinina. Então, a palavra citocinina, se nós formos a estudar, ou se nós queremos perceber o seu significado, vamos perceber que cito significa célula, cinina tem a ver com a divisão. Então, é só fixar aí que a citocinina é uma hormona que é responsável pela divisão celular e crescimento celular. E depois, amadurecimento de frutos. O amadurecimento de frutos é graças à hormona indicada pelo número 4, que nós chamamos de etileno. Então, o etileno é responsável pelo amadurecimento dos frutos. Depois, estímulo à germinação de sementes. O estímulo à germinação de sementes é feito através da hormona giberlina. As giberlinas são hormonas que estimulam a germinação de sementes, fazendo com que haja quebra da dormência das sementes. Depois, alongamento de caule e tropismo. A hormona mais famosa, mais conhecida de todas é a auxina, que é responsável pelo crescimento da raiz, do caule. O crescimento tem a ver com o alongamento, né? E também é responsável pelos tropismos. Então, a auxina é responsável pelo alongamento do caule e tropismo. Depois temos aqui a hormona inibição de germinação de sementes. A única hormona, ou uma das hormonas que tem como função principal a inibição da germinação de sementes é a hormona do ácido abscísico. Então, aqui a opção correta para a pergunta número 11 é a opção C. 2. A água possui um papel muito importante na formação e desenvolvimento dos solos. Qual elemento é primordial para a infiltração da água no solo? Para ocorrer a infiltração da água do solo, é necessário a presença de vegetais, é necessário a presença de plantas. Só assim é que a água vai poder se infiltrar ao nível do solo. Então, para o número 12, a opção correta é indicada pela letra A. A linha A é o que está certo. Pergunta 13. Temos aqui um herdograma. O herdograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Diz assim, o indivíduo representado pelo número 10 é preocupado em transmitir o alelo para anomalia genética a seus filhos. Calcula a probabilidade dele ser portador desse alelo é. Então, nós aqui temos o herdograma, né? Árvore genealógica. Você estudou lá na herança autossômica. Existe herança autossômica onde uma anomalia genética ela será transmitida de geração em geração. Então, na herança autossômica dominante, nós temos um alelo dominante que será transmitida de geração em geração. E o alelo dominante será responsável por determinar a anomalia. Na herança autossômica recessiva, os alelos que aparecem em dose dupla, ou seja, letras minúsculas, vão determinar a anomalia na espécie. Então, aqui nós podemos fazer uma análise breve aqui. E o herdograma, você precisa fixar o seguinte: quando se trata de herança autossômica dominante, em todas as gerações, nós teremos indivíduos com anomalia. Nós vamos ver aqui no herdograma, nós temos aqui 3 gerações. Temos essa primeira geração, indicados pelos números 1, 2, 3 e 4.
temos a segunda geração, indicadas pelo número 5, 6, 7, 8, 9, e temos a geração indicada pelo número 10, 11, 12 e 13. Então, aqui são 3 gerações. Então, quando se trata de herança autossômica a dominante, a característica ou a anomalia será transmitida a todas as gerações. Já quando se trata de herança autossômica recessiva, nem todas as gerações vão manifestar, teremos indivíduos a manifestar a anomalia. É o caso do nosso herdograma, da nossa árvore genealógica. Aqui só temos indivíduos afetados, indicados por preto, indivíduo 2 e 3 na primeira geração, e indivíduo 11 na terceira geração. Então, conseguimos ver que na segunda geração não temos indivíduos afetados. Então, aqui trata-se de herança autossômica recessiva. Logo, esses indivíduos afetados, indicados pelo número 2 e 3, vão apresentar os alelos recessivos e vão aparecer em dose dupla. Então, os indivíduos não afetados podem ser indivíduos homozigóticos dominantes ou podem ser heterozigóticos, ou seja, podem ser portadores do alelo responsável pela anomalia. Então, aqui diz assim, o indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética e seus filhos, calcula a probabilidade dele ser o portador desse alelo a probabilidade dele ser portador desse alelo aqui, indivíduo indicado pelo número 2 é esse indivíduo aqui. Este indivíduo, nós não sabemos se ele é homozigótico dominante ou heterozigótico, uma vez que os seus pais, que são indicados pelo número 7 e número 8, são normais, só que os seus pais são indivíduos heterozigóticos. Então, aqui há a probabilidade de gerar um filho que é homozigótico dominante, normal, ou heterozigótico ainda normal. Então, então temos que cruzar, temos que representar aqui o cruzamento de indivíduo heterozigótico, indivíduo número 7 e indivíduo heterozigótico indicado pelo número 8. Neste indivíduo nós teremos este resultado, conforme vê aí no xadrez mendeliano. Temos o primeiro indivíduo que será gerado, será o indivíduo AA dominante, representado pelas letras maiúsculas. O segundo indivíduo será heterozigótico, letra maiúscula e minúscula. O terceiro indivíduo será heterozigótico, letra maiúscula e letra minúscula. E o último indivíduo será homozigótico recessivo, que vai apresentar os dois alelos recessivos. Então, para calcular a probabilidade desse indivíduo número 10 de ser portador, é que esse indivíduo aqui, aqui há a probabilidade de ter 2 indivíduos heterozigóticos e há a probabilidade de ter 3 indivíduos com pelo menos um alelo recessivo. Então, aqui temos que fazer 2 indivíduos heterozigóticos dividido pelas 3 possibilidades da presença de pelo menos um alelo recessivo, que é 3. Então, fica 2 dividido por 3, que vai dar 0,67, que é o mesmo que dizer 67%. Então, aqui a opção certa para a pergunta número 3 é a opção D. Ok, vamos avançar para o número 14. O número 14 diz o seguinte: a mutação gênica difere da recombinação, pois você estudou, acho que nas classes anteriores, que a mutação é um processo em que ocorre alteração ou modificação espontâneas em genes ou em cromossomas, podendo acarretar uma variação hereditária. Então, enquanto recombinação genética é a troca de genes entre duas moléculas de DNA para formar novas combinações de genes. Então, enquanto na recombinação gênica, nós estamos a trocar genes entre duas moléculas de DNA para formar novas combinações, na mutação vai ocorrer uma modificação ou uma alteração espontânea em genes ou em cromossomos. Então, a opção correta para esta pergunta é a opção B, que diz assim: enquanto a mutação corresponde a uma mudança hereditária do DNA,
A recombinação se dá pela mistura de genes com seres da mesma espécie. Então, aqui a opção correta é a opção B, para o número 14. Opção B para o número 14. Avançando para o número 15. Para o número 15. Avançando para o número 15 diz o seguinte: uma cadeia de ARN mensageiro é formada a partir de uma fita de ADN que apresenta a seguinte sequência de bases nitrogenada. Temos timina, adenina, 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 timina, guanina, guanina, citosina, guanina. Sendo a sequência de bases da cadeia do RNA formada deve ser: quando você tem uma sequência de bases do DNA e quer formar o RNA, aí ocorre um processo que nós chamamos de transcrição, em que um segmento do DNA vai produzir uma molécula de ARN. Então, aqui a dica é se recordar da regra do nosso saudoso Erwin Chargaff, que acabou descobrindo como é feita a complementaridade de bases. Então, nós sabemos que a adenina é complementar à timina e também é complementar a uracilo. E guanina é complementar à citosina. Então, aqui, se você tem uma fita de DNA, quer formar uma fita de RNA, no lugar de timina, coloca adenina, no lugar de adenina, vai colocar uracilo, e no lugar de timina, volta a colocar adenina, no lugar de citosina, coloca guanina, e no lugar de citosina, vai colocar guanina, e no lugar de guanina, tens que colocar citosina. Aqui para esse exame de 2015, houve erros na digitação deste exame, cometida pela Universidade Eduardo Mondlane, mas eu quero acreditar que a opção certa é a opção D, né? O problema está na última base, no lugar de na última base aqui, onde vem guanina, a base complementar tinha que ser citosina, enquanto aqui aparece o uracilo. Então ficamos com a opção D. Pergunta 6. Pergunta 6 diz assim: existem evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu ou acontece nos dias atuais. Dentre elas, podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marca a alternativa incorreta. Então, queremos a alternativa incorreta. A alternativa incorreta para esta pergunta é a alternativa B, que diz: através dos fósseis é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas no registro fóssil. Isso está errado, porque o registro fóssil é bastante incompleto e apresenta diversas falhas. Sendo assim, não é possível encontrar vários indivíduos de uma mesma espécie fossilizados, né? Por isso, B que está errado. Vamos para o número 17, que diz o seguinte: a opção correta para o número 6 é B. Número 17 diz o seguinte: marca a alternativa que indica corretamente o nome do processo que é desencadeado por um aumento de nutrientes no ambiente aquático, levando ao aumento excessivo de organismos como cianobactérias e algas, o que pode provocar a redução do oxigênio na água e morte de várias espécies. O processo de introdução dos nutrientes na água nós chamamos de eutrofização. A eutrofização é o processo de introdução de nutrientes dentro da água. Então, aqui, a opção correta é a opção B para o número 17. Opção B. Vamos para o número 18. Diz assim: a classificação de seres vivos em 5 reinos, proposta por Wittak, apesar de apresentar falhas, ainda é mais usada. De acordo com esse sistema, em que grupo encontramos os seres eucarióticos multicelulares heterotróficos? Um grupo que nós encontramos os seres eucarióticos multicelulares heterotróficos é o grupo dos animais. Então, a opção correta aqui é o reino animal. Pergunta 18, a opção correta é o reino animal. 19. Atualmente,
costumamos classificar os seres vivos em 7 categorias taxonômicas principais. Mas a alternativa aqui, de corretamente a essa categoria, na ordem de categoria de maior abrangência para a mais restrita. Aqui, a opção correta para esta pergunta é a opção D. É a opção D. Diz reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Quanto maior for a categoria ou a categoria taxonômica, a maior é o grau de abrangência dos seres vivos. À medida que vamos descendo de reino até espécie, as categorias taxonômicas vão ficando cada vez mais restritas, ou seja, vão incorporar menor quantidade de espécies. Então, a opção correta é D para número 19. 20. A classificação atual dos seres vivos admite que todos os organismos estão organizados em 3 grandes domínios. No caso, domínio bactéria, arcaia e eucária. A criação dos domínios bactéria e arcaia extinguiu qual reino? A criação desses domínios bactéria e arcaia extinguiu o reino moderno, pois nesse reino estavam todos os organismos procariontes. Com a classificação em domínios, ocorreu divisão dos procariontes. Entretanto, nós encontramos indivíduos que pertenciam ao reino moderno na classificação do Itaca, já distribuídos em todos os domínios, tanto no domínio bactéria, arcaia e eucária. Então, a opção correta para essa pergunta é número 20. Pergunta 21 diz assim: o reino animalia abrange uma grande quantidade de organismos, sendo alguns extremamente diferentes. Todos esses seres, no entanto, apresentam 3 características em comum. Então, aqui, a opção correta para esta pergunta é a opção. Vamos ver aqui, vamos ler. Apesar de Locó defende as faringes em tubo nervoso, não é verdade? A linha B, a presença de mais de uma célula formando o corpo, sim, são multicelulares, nutrição heterotrófica e célula eucarionte. Então, aqui, a opção correta que caracteriza, abrange todos os animais seria a opção B para número 21. 22. A mitose é um processo de divisão celular que pode ser dividido em 4 etapas. Marca a alternativa que indica corretamente as etapas e a sequência correta em que elas ocorrem. Então, aqui, as fases da mitose estão indicadas pela letra E, que significa profase, metafase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. A opção correta para o número 22 é a opção E. Pergunta 23. Sobre o processo de respiração anaeróbica, marca a alternativa incorreta. Aqui, a alternativa incorreta para esta pergunta é a alternativa E, que diz a respiração anaeróbia ocorre no interior das mitocôndrias. Isso não é verdade. A respiração anaeróbia vai ocorrer no citosol, exatamente no citoplasma da célula. Mesmo a respiração aeróbia, nem toda ela, a respiração aeróbia, nem toda ela ocorre ao nível das mitocôndrias. Por exemplo, a primeira etapa da respiração aeróbia, ela, que é a glicólise, vai ocorrer no citoplasma, ao nível do citosol. Mas as fases posteriores, que é a fase do ciclo de Krebs e a fase da cadeia respiratória, vão ocorrer dentro das mitocôndrias. Então, está errado dizer que a respiração anaeróbia ocorre no interior das mitocôndrias. Então, 23, a opção correta é E. 24, a respiração aeróbica pode ser dividida em 3 fases, denominadas de glicose, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Quanto aos locais da célula onde essas fases ocorrem, pode-se afirmar que, para esta pergunta número 24, a opção correta é C, que diz apenas o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorre no interior das mitocôndrias, conforme eu disse na pergunta anterior. Então, a primeira etapa, a glicólise, vai ocorrer no citoplasma. Então, a opção correta é a opção C para 24. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorre no interior das mitocôndrias. O ciclo de Krebs, concretamente, vai ocorrer na matriz mitocondrial, enquanto a cadeia respiratória vai ocorrer nas cristas mitocondriais. 27 diz assim: no esquema da membrana plasmática abaixo, a sequência que preenche corretamente os espaços de 1 a 5, no caso aí, vamos lá fazer legenda. Número 1,
Número 1 indica a bicamada lipídica. Número 2 vai indicar proteína periférica. E número 3 indica a proteína integral. E o número 4 vai indicar uma proteína do canal. E o número 5 vai indicar um carboidrato. Então, a opção correta para a pergunta número 25 é a opção C. Pergunta 26. Diz assim: o uso do vinagre e sal de cozinha é uma salada de alface, além de conferir mais sabor, sempre também ser- serve também para eliminar micro-organismos causadores de doenças, como a ameba. O inconveniente do uso desse tempero é que depois de algum tempo as folhas murcham e perdem parte de sua textura. Esses fenômenos ocorrem porque a opção correta aqui é a para esta pergunta. As amebas morrem ao perder água rapidamente por osmose, já que as células da alface possuem um envoltório que nós chamamos de parede celular, que mantém a sua forma, mesmo quando perdem água por osmose, e por isso murcham lentamente. A opção correta para o número 26 é a opção A. Pergunta 27 diz o seguinte: a fotossíntese é um processo importante para garantir a sobrevivência da planta e é dividida em duas etapas tradicionalmente chamadas de fase clara e escura. A fase clara ocorre na membrana dos tilacoides do cloroplasto, já que a fase escura vai ocorrer ao nível do estroma do cloroplasto. A fase escura ocorre no estroma do cloroplasto. Então, a opção correta para a pergunta 27 é a opção B. Ok, vamos para a pergunta 28. Diz assim: os mamíferos apresentam pulmões complexos e constituídos por estruturas saculiformes onde ocorrem as trocas gasosas. Essas estruturas são chamadas de, entre as estruturas que existem ao nível aqui dos pulmões, que permitem as trocas gasosas, nós temos os alvéolos pulmonares. Temos alvéolos pulmonares. Em 29, o tecido epitelial está relacionado com diversas funções importantes para o funcionamento do corpo, tais como proteção, absorção, secreção de substâncias. A respeito desse tecido, marca a alternativa incorreta. A alternativa incorreta nesta pergunta é a alternativa C, que diz assim: as células de tecido epitelial são justapostas com material intercelular abundante. Isso está errado. As células do tecido epitelial, elas são justapostas e com pouca substância intercelular. A substância intercelular é a substância que vai separar as células. Então, no tecido epitelial, nós temos pouco material intercelular, pouco material entre as células. Por isso, isso é incorreto, que diz que existe um material intercelular abundante. Está incorreto. A opção correta para a opção, para o número 29, é a opção C. Pergunta 30 diz assim: sobre os elementos figurados do sangue dos mamíferos, são feitas já as seguintes afirmativas abaixo. Os leucócitos são elementos figurados mais numerosos na corrente sanguínea e desempenham um importante papel na defesa do organismo. Sim, desempenham um papel importante na defesa do organismo. Só que está errado afirmar que os leucócitos são os elementos figurados mais numerosos na corrente sanguínea. Isso não é verdade. Os elementos mais abundantes, mais numerosos dentro da corrente sanguínea são as hemácias. Por isso, a afirmação 1 está errada. Vamos para 2. Diz assim: as hemácias são elementos figurados nucleares presentes na circulação e desempenham um importante papel no transporte de gases. Isso é verdade. As hemácias são células nucleares, ou seja, sem núcleo, presentes na circulação e desempenham um importante papel no transporte de gases. Isso é verdade. 3. As plaquetas são elementos celulares menos numerosos presentes na circulação, atuando nos processos de coagulação sanguínea. Sim, isso é verdade. As plaquetas são elementos celulares menos numerosos presentes na circulação e atuam nos processos de coagulação sanguínea. A opção correta para a pergunta número 30 é a linha C, que diz 2 e 3 são verdadeiros. Avançando para 31, diz assim: no sistema digestivo das aves, existe uma região conhecida como estômago mecânico. Essa denominação é dada porque nesse local o alimento previamente tratado com enzimas no estômago químico é triturado. Algumas espécies
para ajudar esse processo, ingerem pequenas pedras que facilitam a trituração. Analisa as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome dado ao estômago mecânico das aves. O nome dado ao estômago mecânico das aves chama-se moela. Chama-se moela. Chama-se moela. Geralmente, eu costumo comer, ou, por exemplo, aqui em Moçambique, é hábito ter-se uma refeição só de moelas, né? Do estômago mecânico ou físico das aves. A opção correta para 31 é B. 32 diz assim: denominamos de circulação simples aquela em que o sangue passa uma vez pelo coração para realizar um circuito completo, enquanto a circulação dupla é aquela em que o sangue passa duas vezes. Então, marca a alternativa que indica o grupo de vertebrados que possui circulação simples. O grupo de vertebrados que vai possuir uma circulação assim é a dos peixes. Os peixes são os únicos vertebrados que vão possuir circulação simples. Então, 32, a opção correta é A. 33. Em relação à circulação humana, é incorreto afirmar, é incorreto afirmar aqui a opção incorreta é a opção C. Diz assim, todo o sangue que chega ao coração é sangue venoso. Não é verdade. O sangue que chega ao nível da aurícula direita é sangue venoso. Mas o sangue que chega ao nível da aurícula esquerda é arterial. Então a opção incorreta é C. Então a opção C é incorreta. C, 33. 34 diz assim, sabemos que a urina é formada nos rins. Desculpa. Sabemos que a urina é formada nos rins, mais precisamente nos nefrões. O processo inicia-se com a filtração do sangue da região. A opção correta, onde ocorre a filtração do sangue é ao nível da cápsula renal. A cápsula renal ela é formada por cápsula de Bowle, também por túbulos de Malpighi. Então, aí a opção correta é a opção A para 34. 35. O ato reflexo é uma resposta rápida e involuntária. Esta resposta ocorre devido à ação independente, no caso da medula espinhal. Então, a medula espinhal está relacionada com o ato reflexo, que se caracteriza por uma resposta rápida e involuntária, realizada pela medula de maneira independente, sem envolvimento do encéfalo. Então, a opção correta é D. Sabemos que o sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas, ou seja, glândulas que produzem secreções que são lançadas diretamente na corrente sanguínea. Marca alternativa em que são encontrados apenas glândulas do sistema endócrino. Então, as glândulas do sistema endócrino é hipófise, tiroide e testículos. Né? A opção correta para a pergunta 36 é a opção D. 37. A glândula hipófise, também conhecida como glândula pituitária, é composta por duas porções, adenohipófise e neurohipófise. A neurohipófise armazena e liberta duas hormônios indicados pela língua. A neurohipófise, ela, é, é, ela, a neurohipófise é responsável por secretar duas hormônios, que são produzidas principalmente lá no hipotálamo. Estamos a falar da hormona antidiurética, ADH ou vasopressina, e a hormona ocitocina. Então, a opção correta para 37 é a opção D. 38. O tato, diferentemente dos outros sentidos, distribui-se praticamente em toda a extensão da nossa pele. Com efeito, somos capazes de sentir o toque ou compressão, graças à presença de receptores classificados como, então, o tato, ao nível da pele, existem receptores táteis, que nós chamamos de mecanorreceptores, que estão indicados pela a linha A. 39. Quando se menciona a cor dos olhos de uma pessoa, está-se a fazer referência à coloração da estrutura do globo ocular, denominada de íris. A íris é responsável pela cor dos olhos, no caso das pessoas. 39 de 40 diz assim, da fase de gastrulação ocorre uma importante etapa de desenvolvimento embrionário. Marca a alternativa que apresenta esta etapa. Né?
A etapa correta aqui é a alternativa correta é a opção C, que diz na gastrulação são formados os coletos germinativos. Então a opção correta é 45. Então, obrigado pela atenção dispensada. Já resolvemos o exame de 2019, 2023, Biologia 1. Não esqueça de colocar o like, de partilhar aí para os colegas, para as pessoas conhecidas que vão fazer os exames. E boa sorte, bom trabalho para os seus exames e que tenhas sucesso. Até a próxima. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.